Que alegria estarmos juntos para prosseguirmos com este estudo sobre a Palavra de Deus. O tema de hoje é maravilhoso. Vai falar sobre fé, arrependimento e confissão. É o nosso quinto tema da Jornada do Conhecimento Bíblico. Querido Deus, muito obrigada, porque é um privilégio estudarmos a Tua Palavra. Nos ilumine o entendimento, Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que muitos males emocionais, espirituais e até físicos, ele tem origem no sentimento de culpa e que o pecado tem uma ação devastadora na vida de qualquer pessoa? O que nós podemos fazer com este sentimento? A Bíblia vai apontar uma saída. E eu te convido a pegar a sua Bíblia, caneta, caderno e faça as anotações que você achar pertinente para este estudo. A nossa primeira pergunta é a seguinte: o que é fé? E qual é a sua importância na vida cristã? Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito assim. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6, melhor dizendo. O verso 1 diz: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O verso 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus exista e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é fé? Fé é certeza, fé é convicção. A fé, ela agrada a Deus. A fé produz paz. A fé, ela precisa ser exercitada. E Deus se agrada quando nós colocamos nele essa fé. A segunda pergunta: qual é o objetivo da fé? 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades. E qual é o objetivo também da fé? 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim de vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a fé tem um objetivo: vencermos as dificuldades, vencer o mundo, e o resultado dela é a nossa salvação. A terceira pergunta: como desenvolver a fé? Como eu posso desenvolver a fé? Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como desenvolvo a fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. E o que nós estamos fazendo aqui é uma pregação sobre a palavra de Deus. E a nossa fé ela vai sendo exercitada, desenvolvida, na medida que nós estamos ouvindo, lendo, estudando a palavra de Deus. A sexta pergunta, aliás, a quarta pergunta: o que Jesus veio fazer? Lucas 5:32. É um pouquinho aqui, não é? E um pouquinho ali. Lucas 5:32. O que Jesus veio fazer? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Opa! Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. E o que é esse arrependimento que Jesus quer que nós tenhamos? É a tristeza por termos cometido pecado. É a tristeza por pecarmos e também termos a firme decisão de abandonar esse pecado. É uma mudança de comportamento, de atitudes de nós para com Deus, atitudes mudadas de nós para com nossos semelhantes e até conosco mesmos. Então, o que Jesus veio fazer?
chamar eu e você para nos arrependermos de um modo de vida que não agrada a Ele, de um modo de vida que tem nos causado sofrimento. A quinta pergunta está em Romanos também, capítulo 2, verso 4. O que nos leva ao arrependimento? Capítulo 2, verso 4, fala assim, Romanos 2:4. O que nos leva ao arrependimento? Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Opa! O que nos conduz ao arrependimento não nasce em nosso coração. Diz a Bíblia que é a bondade de Deus que provoca em nós o arrependimento. O arrependimento nasce com Deus por causa da sua bondade. É Ele que produz em nós esse sentimento. A sexta pergunta, o que faz o pecador arrependido? Salmo 38, verso 18. A Bíblia a gente estuda um pouco aqui e um pouco ali para termos um entendimento sobre acerca dos assuntos semelhantes. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38, verso 18. Mais 38, 18. Estou lendo outro texto. 38, 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que faz o pecador arrependido? Confessa os pecados a Jesus. Quando nós nos arrependemos, a nossa tendência é confessar a Jesus o que nós fizemos de errado e não tentar justificar ou negar os nossos pecados. Vamos levar a Jesus, reconhecer a nossa culpa diante do nosso Criador, porque Ele vai nos perdoar. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios capítulo 28, verso 13. O que acontece com aqueles que não confessam seus pecados? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que acontece com aquele que não confessa? A Bíblia diz que jamais prosperará espiritualmente, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia divina. O Senhor não requer que nós façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações para alcançar o favor divino. Nós precisamos confessar aquilo que fazemos de errado para que Deus assim nos perdoe. A pergunta 8. O que Deus faz quando eu e você confessamos os nossos pecados? Você vai ficar maravilhado, maravilhada em saber o que é que Deus faz quando eu e você confessamos os nossos pecados. A Bíblia responde em 1 João 1,9. Uma das respostas é que Deus, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que é que Deus faz. Ele nos perdoa perdoa os nossos pecados e nos purifica de tudo aquilo que nós fizemos de errado. A outra resposta bíblica está no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa! Você entendeu o que é que Deus faz com os nossos pecados? Ele joga nas profundezas do mar. Não sabemos qual é a profundidade do mar,
Mas a Bíblia diz que Deus compara aqui, que Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E Ele não vai lá atrás buscar aquilo que nós fizemos de errado para depois nos acusar, de maneira nenhuma. Deus lança fora os nossos pecados. Um outro texto interessante também está em Isaías, sobre o que Deus faz com os pecados que nós confessamos a Ele. Isaías 43, verso 25, está assim escrito: Eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia! Deus, por amor dele próprio, apaga os nossos pecados que nós confessamos. E diz aqui que ele não se lembra mais. Deus não é o ser humano que diz que perdoa, mas quando tem oportunidade, vai lá e lança na pessoa tudo aquilo que ela acha que foi perdoado e acaba não perdoando de fato. Mas Deus não faz como ser humano. Deus lança nas profundezas do mar e Deus dele se esquece. A nossa próxima pergunta: o que Deus espera de nós hoje? O que Deus espera de mim e de você hoje? Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que Deus espera de nós? Que nós deixemos o nosso caminho mau, que nós nos convertamos a Ele e que nós nos voltemos para Ele, porque Ele é rico em perdoar. Então, o convite de Deus é: deixe de fazer o que você faz de errado, se aproxime de mim, porque eu te perdoo. Te converte dos teus maus caminhos e se volte para mim, porque eu sou rico em perdoar. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça. Você sabia que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende? Quando um pecador se arrepende e se volta para Deus? A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 15, que há festa no céu quando um pecador se arrepende e se volta para Deus. O que você está esperando para dar meia volta na sua vida? Se entregar a Jesus, confessar os seus pecados, que Ele vai lhe perdoar, Ele vai te dar uma nova vida. O que você está esperando? Aceite o convite de se voltar para Deus, que é rico em perdoar. Então, o nosso estudo falou sobre fé, arrependimento e confissão. Recapitulando, a fé agrada a Deus. Ela é o meio pela qual somos justificados. A fé vem de Deus, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E o Espírito Santo dá uma medida de fé para cada pessoa. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. E a Bíblia fala que a fé vem enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. E que Jesus veio chamar pecadores para se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia ainda nos ensinou que quem confessa, melhor dizendo, quem confessa os seus pecados, quem não confessa seus pecados, jamais prosperará. Mas quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia do Senhor. E a Bíblia nos disse, neste estudo, que Deus é rico em perdoar, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles Ele não se lembra. Você quer experimentar a paz que vem do verdadeiro arrependimento e da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados e te trazer paz? Você aceita o convite de Jesus para deixar os seus maus caminhos e se voltar para Ele? Jesus está de braços abertos. Experimente confessar os seus pecados a Deus, receber a paz e o perdão que só Ele pode nos oferecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a você depender dEle, a viver pela fé,
se arrependendo dos seus pecados e confessando que você precisa de Deus. Querido Pai, muito obrigada por este estudo. Derrama sobre nós o Espírito Santo e nos faça caminhar, Senhor Deus, pela fé, porque o Senhor é rico em perdoar. Nós te agradecemos por este aprendizado e que possamos continuar ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.